Um caso digno de filme de terror. Assim pode ser resumido o caso de Chris e Lizane, duas amigas holandesas que desapareceram em uma floresta densa em uma cidade turística do Panamá no dia 1º de abril de 2014. E uma das pistas deixada pelas meninas foram 90 fotos assustadoras que foram tiradas na mata na madrugada do dia 8 de abril. E cerca de 2 meses depois, parte dos restos mortais das meninas foram encontrados. Além disso, a polícia encontrou dentro da mochila das meninas 2 celulares e ficou constatado que elas tentaram ligar mais de 90 vezes para o Serviço de Emergência do Panamá e o Serviço de Emergência Internacional. E até hoje, a polícia do Panamá não conseguiu dar um real desfecho para esse caso. Mas antes de começarmos esse caso, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação e também deixe um like no início desse vídeo, porque isso me ajuda muito. E me sigam também no meu Instagram, que é @CamilaGSantos, porque lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia e também aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. E eu gostaria de agradecer ao Romildo, que me deu a dica desse caso lá pelo Instagram. Fica aqui o meu muito obrigada. E fiquem à vontade para dar dicas de caso que vocês gostariam de ver aqui no canal. E agora vamos ao caso. Lizane Froome, de 22 anos, e Chris Kremers, de 21, eram duas holandesas que haviam acabado de se formar na faculdade. As duas se conheceram enquanto trabalhavam por meio período em um café em sua cidade natal, na Holanda. Elas se tornaram grandes amigas e decidiram fazer uma viagem depois da formatura na faculdade. Elas se planejaram e juntaram dinheiro por 6 meses e decidiram viajar para o Panamá. E lá elas tinham o intuito de aprender a cultura local, que era uma cultura muito diferente da delas, e também aprender espanhol, além de fazer trabalho voluntário. Chris era uma menina muito extrovertida, ela tinha muita facilidade de comunicação e fazia amizade muito fácil. Ela havia viajado em 2012 com os pais dela para o Peru e foi aí que ela se apaixonou pela América Latina. Já Lizane era o oposto. Ela também era uma menina muito adorável, mas ela era muito introvertida, tímida, e a única viagem que ela tinha feito para fora da Holanda tinha sido para o sul da Alemanha. Lizane era uma garota bem alta, ela tinha 1,84 de altura e ela jogava vôlei. E além disso, ela havia tentado praticar alguns esportes radicais, como paraquedismo e montanhismo. E além disso, ela também amava fotografia. Então, deu para entender que as meninas eram opostas, mas se complementavam. Inclusive, elas haviam combinado de morar juntas quando voltassem do Panamá. As meninas desembarcaram em Boca del Toro, no Panamá, no dia 15 de março de 2014. E lá elas se hospedaram em um hostel, onde elas conheceram vários outros turistas e fizeram amizades. E por estarem em um país tropical repleto de belezas naturais, elas conheceram as praias lindíssimas que existem em Boca del Toro. E além disso, as duas também estavam fazendo aulas de espanhol. No dia 29 de março de 2014, 2 semanas depois de desembarcar em Boca del Toro, as meninas embarcaram para Boquete, uma pequena cidade no Panamá que fica a 1.200 metros acima do nível do mar. Então é uma cidade com um clima bem ameno. Essa cidade é repleta de imigrantes, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. E a principal atividade lá é o ecoturismo. Entre as atrações está o vulcão Baru, que está inativo e é uma das montanhas mais altas do país. Lá também possui plantações de café em alta altitudes e também possui várias cachoeiras e águas termais. Chegando em uma cidade, elas se hospedaram na casa de uma host family, que é uma família local que abriga intercambistas e turistas que vão visitar ou passar um tempo na região. As meninas ficariam hospedadas na casa dessa família durante 1 mês, que também seria o tempo que elas ficariam fazendo trabalho voluntário, que seria basicamente cuidar de crianças carentes em uma creche ali da região. No dia 1º de abril, elas começariam a trabalhar e elas estavam muito animadas com isso.
Então, quando chegou o dia, elas se dirigiram até o local onde trabalhariam e ao chegar lá elas foram informadas que não começariam a trabalhar naquele dia, mas sim na semana seguinte. E claro que essa notícia deixou as meninas muito frustradas e chateadas, mas para não perder o dia inteiro sem fazer nada, elas decidiram conhecer a região. Já que elas teriam a semana inteira livre, elas fecharam 2 passeios para o dia 2 de abril. Um seria em uma plantação de morango e o outro seria uma caminhada no vulcão Baru. Depois de fechar esses 2 passeios, elas publicaram no Facebook que iriam passear pela cidade. Depois disso, as meninas foram na farmácia comprar um repelente e por volta de 11 da manhã foram fazer uma caminhada na trilha El Pianista. Essa trilha fica localizada perto da floresta que rodeia o vulcão Baru. E o ponto de chegada dessa trilha era um mirante que tinha uma vista panorâmica e dava para ver o Oceano Pacífico e o Mar das Caraíbas, que é no Oceano Atlântico. O percurso até o ponto mais alto da trilha, até o mirante, era de 7,9 quilômetros e ele poderia ser feito em 2 horas e meia até 5 horas, dependendo do condicionamento físico da pessoa. As meninas estavam vestindo roupas leves e levavam uma mochila com uma garrafa de água, um pouco de comida, celulares, passaporte e uma câmera fotográfica. Então estava bem claro que elas não pretendiam acampar por ali. As meninas pesquisaram informações sobre a trilha em um guia que tinha na escola de idiomas. E nesse guia não estava específico que ao chegar no ponto mais alto da trilha, que seria no mirante, que elas precisariam fazer exatamente o mesmo caminho para voltar para o início da trilha e voltar para a cidade. Então deu a entender que elas chegariam no mirante e continuariam andando para descer e retornar para a cidade. E dessa forma elas iam acabar se perdendo na mata, porque se elas continuassem a andar, elas sairiam da trilha e iriam se perder. E é exatamente isso que acontece com muitos turistas que vão sem um guia para acompanhá-los, porque nessa trilha não tem fiscalização e nem segurança. Inclusive, as meninas tentaram marcar com um guia para fazer essa trilha naquele mesmo dia, no dia 1º de abril, mas o guia estava indisponível, ele só poderia fazer a partir do dia 2. E elas não queriam perder aquele dia. Então elas decidiram fazer a trilha sozinhas. Inclusive, no início da trilha tinha algumas casas e os moradores alertaram as meninas a não fazer a trilha sem um guia, porque aquela trilha era muito utilizada por traficantes, porque aquele caminho dava direto em Boca del Toro. As meninas decidiram que iriam fazer a trilha sozinhas mesmo, e elas estavam acompanhadas de um cachorro que era da família que estava hospedando elas. Acontece que na noite do dia 1º de abril, o cachorro, que era acostumado a acompanhar guias e turistas que faziam aquela caminhada na trilha, acabou voltando para casa sozinho, sem as meninas. E foi nessa hora que começou um mistério que dura mais de 8 anos. A dona da casa se chamava Miriam e ela percebeu que as meninas não haviam retornado naquela noite, mas ela não achou muito estranho por se tratar de 2 jovens e ela deduziu que as meninas pudessem ter decidido dormir em outro lugar ou esticar a noite em uma festa, coisa do tipo. No dia 2 de abril, as meninas haviam marcado de encontrar o guia Feliciano na frente da escola de espanhol às 8 horas da manhã para fazer o passeio nas plantações de morango. Como as meninas não apareceram, a funcionária da escola, chamada Eileen, ligou para a dona da casa e perguntou onde era o endereço e por que as meninas não haviam aparecido. Então a funcionária da escola e o guia decidiram ir até a casa das meninas para ver o que estava acontecendo e aparentemente a funcionária tinha a chave reserva do quarto das meninas. Chegando lá, ela e Feliciano foram até o quarto das meninas e ficaram por cerca de 30 minutos lá dentro. Inclusive, Feliciano deixou um cartão profissional lá dentro caso as meninas retornassem e quisessem entrar em contato com ele. Mas o mais estranho é que Feliciano e Eileen não avisaram para a dona da casa a real situação. E eles também não foram para a polícia. E além disso, eles entraram mais de uma vez no quarto das meninas.
De lá, os dois foram para a fazenda de morangos e só foram avisar para a polícia por volta de 7 horas da noite. A polícia do Panamá não deu a real importância para o desaparecimento das meninas. E todo mundo sabe que quando alguém desaparece, as primeiras 24 horas são as mais importantes. E as buscas pelas meninas só foram começar de fato no dia 4 de abril de 2014. Mas apesar disso, os policiais pediram para que ninguém fosse na trilha até que a investigação começasse a ser feita. Porém, Feliciano decidiu simplesmente ignorar esse pedido dos policiais e decidiu ir naquela noite mesmo, no dia 2 de abril, procurar as meninas. E isso é bem complicado, porque mesmo que fosse com uma boa intenção, esse tipo de coisa atrapalha na investigação e pode danificar provas. Mas de acordo com Feliciano, ele não encontrou nenhum rastro das meninas naquela trilha. A Defesa Civil também fez buscas na trilha, tanto com equipe a pé quanto com helicópteros, mas eles também não encontraram rastro das meninas. As famílias das jovens desembarcaram no Panamá no dia 6 de abril de 2014. Chegando lá, eles contrataram detetives particulares para saber o paradeiro das meninas e ajudar nas buscas, mas eles não obtiveram sucesso. Então, as famílias passaram a oferecer a recompensa de $30 mil para qualquer informação que levasse ao paradeiro das meninas. Inclusive, um programa de televisão da Holanda também doou mais $100 mil, totalizando o total de $40 mil de recompensa para quem tivesse informações que levassem ao paradeiro das meninas. Então, cerca de 10 semanas depois do desaparecimento das meninas, um indígena da região de Alto Romero, que ficava a cerca de 18 quilômetros de distância da trilha que as meninas fizeram, acabou encontrando uma mochila azul próximo às margens do Rio das Serpentes. E ao ser entregue para a polícia, foi confirmado que aquela bolsa pertencia às meninas. Naquela época, estava chovendo na região e estava bem úmido, mas a mochila das meninas foi encontrada na margem do rio e estava seca e com todos os pertences que elas haviam levado, ou seja, elas não foram vítimas de um assalto. No telefone das meninas ficou comprovado que elas haviam ligado para o número de emergência internacional e também para o número de emergência do Panamá. A primeira ligação foi feita por volta de 4h39 da tarde. Então, provavelmente, elas estavam perto do mirante, na trilha El Pianista. Já a segunda tentativa foi feita 4h51 da tarde. Tanto a primeira tentativa quanto a segunda foram feitas por Chris em seu iPhone 4. Depois, as tentativas passaram a ser feitas no celular de Lizane, um Galaxy S3. Mas elas não conseguiam completar a ligação porque não tinha sinal de telefone naquela região. No dia 4 de abril, o celular de Lizane ficou sem bateria, então elas passaram a usar o celular de Chris para tentar ligar para a emergência. Do dia 5 até o dia 10 de abril, o iPhone foi desligado, sendo religado no dia 11 de abril às 10h51 da manhã, mas colocaram a senha errada e foi desligado novamente às 11h56 da manhã. Na câmera fotográfica de Lizane, tinham fotos que confirmavam que as meninas haviam feito a trilha até o mirante no dia 1º de abril de 2014. E depois continuaram o caminho ao invés de fazer o retorno pelo mesmo caminho que haviam feito. Então elas acabaram entrando em uma mata fechada e selvagem, pouco antes da primeira tentativa de ligação para a emergência. Mas até ali não havia nada de incomum nas fotos, mas haviam 90 fotos feitas com flash na madrugada do dia 8 de abril, entre 1 e 4 da manhã. As fotos demonstravam uma vegetação densa e muita escuridão. E além disso, dava para perceber também que as meninas estavam perto de um rio. Algumas fotos mostravam galhos de árvore com sacos plásticos amarrados em cima de uma pedra, e outra mostrava uma outra pedra com um espelho e algo que parecia ser a alça da mochila das meninas, e uma outra foto mostrava a parte de trás da cabeça de Chris
com algo que parecia ser sangue. E, gente, cerca de 2 meses depois que eles haviam encontrado a mochila, eles resolveram fazer buscas mais intensas nas margens dos rios daquela região. E eles acabaram encontrando ossos humanos e um tênis que continha um pé dentro. E testes de DNA confirmaram que aqueles restos mortais eram das holandesas. Documentos da investigação foram divulgados no final do ano de 2019 pelo advogado da família Kremers. E de acordo com um dos documentos divulgados, apenas 0,94% do esqueleto de Chris foi encontrado, sendo 2 ossos, um da pelve e o outro da costela direita, e 13,2% dos ossos de Lizane foram encontrados, sendo um total de 30 ossos, o fêmur esquerdo, a tíbia esquerda e 28 ossos do pé esquerdo. E, gente, as duas não foram as únicas estrangeiras a morrer naquela região. Isso já aconteceu com outros estrangeiros, não exatamente da mesma forma, mas de forma bem parecida. Mas o caso das meninas chocou tanto por envolver provas, entre elas as fotos tão enigmáticas e assustadoras. E claro que isso tudo gerou várias teorias. A polícia finalizou o caso informando que as meninas sofreram um acidente ao tentar atravessar uma ponte macaco, que é uma ponte construída com 3 cordas, 2 para segurar com as mãos e uma para você andar por ela. Essas pontes são bem perigosas. No menor desequilíbrio, a pessoa pode cair e, dependendo da altura e de como for a queda, a pessoa pode morrer. Mas isso não explicaria a forma que os restos mortais das meninas foram encontrados, assim como as roupas das meninas espalhadas pela margem. Uma outra teoria é que as meninas foram vítimas de uma tribo que praticava o canibalismo. A teoria principal é de que as meninas se perderam na mata e tiveram a infelicidade de cruzar com traficantes, já que naquela região o tráfico é muito intenso e eles são bem violentos. E uma outra diz que elas podem ter sido vítimas de um serial killer da região. Inclusive, em 2017, outra estrangeira foi morta a cerca de 55 quilômetros de distância do local que foram encontrados os restos mortais das holandesas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Esse foi definitivamente o caso mais difícil que eu precisei trazer aqui para o canal, porque foi um roteiro muito difícil de montar. São informações que não dá para ter certeza. Vários sites dizem coisas diferentes, então eu tentei montar o roteiro da melhor forma e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: as 2 meninas sofreram muito, elas estavam em um local que elas não conheciam, totalmente diferente do que elas estavam acostumadas, a língua completamente diferente também. Eu não consigo nem imaginar o pavor que elas passaram durante esses dias e tudo o que aconteceu até chegar na morte delas. E, infelizmente, a incompetência da polícia e a demora de começarem as buscas atrapalhou muito na resolução desse caso. Mas é isso, eu me despeço por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!